começar e à medida que for entrando, eles vão se interagindo. Tá jóia. Pessoal, então hoje a gente está aqui com a Carol. A Carol é enfermeira da rede municipal, né? E ela trabalha ali, né, no Centro de Atenção à Mulher. E o tema hoje é sexualidade na adolescência, né? Um tema muito importante para vocês. Então, a pandemia, gente, teve seu lado bom, né? Porque olha o que é orientação, educação em saúde que vocês estão recebendo, tá? Então, eu vou passar para a Carol, tá joia? Que aí a Carol vai ter o tema sexualidade na adolescência com vocês. Aí é um esquema de sempre. Qualquer dúvida, vocês coloquem no chat, né? Ou ligam o microfone que está no final, tá bom? Que aí a Carol esclarece tudo direitinho para vocês, ok? Então vamos lá? Vamos lá, Carol? Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os adolescentes que estão aqui com a gente, pessoal social, pessoal da equipe odontológica também. É um prazer para mim, uma honra poder participar com vocês, né, desses encontros que eu sei que já estão acontecendo há algum tempo, com frequência. E a senhora conversou comigo a respeito da gente estar trocando uma ideia aí a respeito da questão da sexualidade na adolescência, né? Quando a gente fala de sexualidade, geralmente os adolescentes, ou até os adultos também, né, tendem a pensar na questão da relação sexual, do ato sexual. Eu vou falar com vocês aqui muito abertamente sobre essas questões, porque aqui não tem nenhuma criança, né? Então nós estamos falando com adolescentes, com adultos, e embora nós estejamos numa pandemia, eu percebo que a vida sexual dos jovens não parou, ela continua, né? Reflexo do que tem aparecido aqui pra gente em número de gestações na adolescência, em número de doenças sexualmente transmissíveis. Então a gente tem percebido que a pandemia ela não isolou o jovem da questão da relação sexual. Mas antes de eu falar especificamente a respeito da relação sexual, eu queria falar um pouquinho a respeito dessa questão da sexualidade, né? A sexualidade hoje do ser humano, ela se desenvolve ao longo de toda a sua vida. Na adolescência, essa questão ela fica um pouco mais aflorada, ela se mostra mais, né? Geralmente a partir ali dos 11 anos de idade. Hoje ele começa a perceber e a se identificar dentro da questão da sua sexualidade. Geralmente as crianças, se você pegar crianças até 5 anos, por exemplo, as crianças menores, elas lidam muito bem em grupos de meninos, meninas, todos juntos. E conforme vão crescendo, eles vão fazendo essa separação, né? As meninas querem ficar mais junto com as meninas, os meninos mais junto com os meninos, e assim por diante. Justamente porque começa a se perceber e a se aflorar essa questão da sexualidade. A sexualidade, como eu disse no início aqui, ela não é sinônimo de relação sexual, mas é aquilo que motiva as pessoas e gera energia nas pessoas para conhecerem outras pessoas, para criar intimidade com outras pessoas, a forma como elas vão se expressar, como elas se sentem, como elas tocam e como são tocadas. Isso é muito importante, né? Porque a partir daqui que o indivíduo amadurece e se estabelece dentro da sua sexualidade. Existem jovens, hoje, aproveitando esse nosso tema de trabalho, né? Que muita dificuldade de se identificar dentro da sua sexualidade, porque sofreu, por exemplo, uma violência. A violência doméstica, principalmente sexual, ela ainda é
Então, muitas pessoas, muitos jovens, e às vezes até ainda enquanto crianças que foram abusadas sexualmente, têm uma dificuldade imensa depois no futuro de se relacionar com outras pessoas em vida sexual, justamente por conta desse abuso, né? Então, o assunto não é violência sexual, mas eu já quero deixar aqui que as pessoas que passam por isso ou conhecem quem passam precisam denunciar, tá? A questão da relação sexual em si, né? A relação sexual, ela vem sendo muito banalizada. Essa é a verdade, né? Ela vem sendo banalizada de tal maneira que o ato sexual pode refletir na vida de uma jovem e de um jovem. Vou dar um exemplo para vocês. Uma relação sexual, uma vida sexual que se inicia e se torna ativa, quanto mais cedo isso acontece, maiores são as consequências desastrosas que esse jovem tem de acolher. Nós já recebemos pacientes na unidade de saúde em que a paciente adquiriu o vírus do HIV na primeira relação sexual. E isso, trabalhar depois com esse jovem que está sendo portador de uma doença, porque iniciou uma vida sexual imposicionado muitas vezes pelo parceiro, ou porque não pensou nas consequências, é bastante difícil. Então, essa vivência, essa questão da vivência do ato sexual, ela vai se reorganizando na vida da gente conforme a gente vai experimentando essa questão da relação sexual. Quanto mais cedo o jovem começa, muitas meninas procuram o serviço de saúde para falar assim: olha, eu tenho 14 anos e o meu parceiro, ele tem 20 anos. E ele disse que se eu não tiver relação sexual, ele vai romper o namoro comigo. Então, o parceiro quer uma barganha. E essa troca, essa barganha da vida sexual da menina inicia sem que ela esteja pronta. Porque quando ela vem trazendo a dúvida, quando existe a interrogação na cabeça da menina, é porque ela não está pronta. Isso muitas vezes acarreta em consequências desastrosas. Ou adquire uma infecção sexualmente transmissível, ou ela engravida muito antes da hora, ou é uma jovem que pode passar por violência sexual, porque acontece, mesmo sendo de um parceiro que ela acha que tem uma convivência com ela afetiva, pode não existir e ela pode sofrer abuso sexual nessa primeira relação ou em outras subsequentes. E isso traz consequências para a vida toda dessa jovem. Eu estou esperando aqui na questão da mulher, mas para o menino também, para o homem também, tá? E aí, quando se deve ter a relação sexual, né? Isso se pergunta muito. Em idas às escolas, né, em anos letivos que era possível se frequentar, diferente desse ano, né? Muitas jovens e jovens, meninos e meninas, perguntavam: quando que eu inicio a vida sexual? A vida sexual, ela vem acarretada de responsabilidade, né? Embora muitos jovens não consigam conversar, inclusive com os pais, ainda é um tabu para muitas famílias essa questão do sexo, né? A menina, às vezes, ela menstrua, a mãe nem sabe que ela está ficando menstruada. Não conversa, né? Ela não sabe qual que é a finalidade daquela menstruação. Embora hoje exista internet, meios de comunicação em que a comunicação flui de forma muito facilitada, existem meninas que têm informações fakes, né? Não sabe realmente o que está acontecendo. Toma o anticoncepcional que a amiga toma, porque a minha amiga toma, deu certo para ela, então eu vou tomar esse também, né? E aí, outra pergunta que as meninas têm, e com muita frequência, é: quando que eu devo iniciar a vida sexual? Porque a vida sexual, para ser começada, a gente tem que pesar muitas coisas antes, né?
né? O que vai me trazer como consequência o início dessa atividade sexual? Eu posso engravidar, e aí como que eu vou fazer? Eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando, eu tenho condições de sustentar uma criança, eu não tenho? Como que é a minha vida se eu engravidar? E se eu adquirir uma infecção sexualmente transmissível, que a gente chamava antigamente de doença sexualmente transmissível? Se eu adquirir sífilis, se eu adquirir herpes, se eu adquirir AIDS, como que vai ficar a minha situação, né? Tendo minha relação sexual, o que eu pretendo nessa relação sexual? Né? E os tipos de relação sexual que existem. Então, são perguntas importantes de ser pensado individualmente, tanto pelo menino quanto pela menina, para que as coisas de fato deem certo, tá? A questão do sexo também. Os adolescentes, existe uma estatística que mostra aqui pra gente, tá? 14% dos adolescentes, eles iniciam uma vida sexual, eles têm uma vida sexual ativa entre 11 e 14 anos de idade. Então, é um número bastante considerável, fato é que a gente tem um número expressivo de gestantes grávidas na adolescência, né? 44% dos jovens, eles têm vida sexual ativa entre 15 e 17 anos de idade. E 72% dos jovens têm vida sexual ativa com mais de 18 anos de idade. E a nossa grande preocupação está, sim, em torno de uma gestação não planejada e as consequências que essa gestação não planejada pode acarretar para a vida desse jovem, dessa jovem, né? Seja a mãe ou o pai da criança que foi gerada aí, dessa relação sexual adolescente, o que vai acarretar em termos emocionais, físicos e financeiros para esses jovens ao assumir essa etapa da maternidade e da paternidade. São grandes as mudanças, né? Eu costumo dizer, eu tenho um filho adolescente também, e eu muito isso com ele, né? A questão emocional, estar preparado emocionalmente para você estar uma criança, as condições físicas, uma adolescente dos 17 anos, o corpo dela não está pronto para gerar uma criança, o útero ainda está crescendo e se desenvolvendo, as glândulas mamárias ainda estão crescendo e se desenvolvendo, e, em geral, os adolescentes têm uma condição financeira para se autossustentar uma criança, poder levar uma gravidez na adolescência e se tornarem pais e mães tão jovens, tá? E tem adolescente que quer, né? Tem muito adolescente que tem essa... Hoje em dia tem isso também. Já trabalhei com adolescentes que eles querem engravidar muito cedo. E isso é uma questão bastante preocupante, tá? A questão das DSTs, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, que é outra coisa que pode vir junto aí com essa questão de uma vida sexual ativa. E uma coisa que eu acho bem interessante é o pensamento dos jovens em torno de se adquirir ou não uma doença sexualmente transmissível. Depois eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides que mostram que muitos não acreditam que podem pegar uma doença sexualmente transmissível já na primeira relação sexual. Muitas jovens acreditam que elas não podem engravidar, por exemplo, já na primeira relação sexual. E pode engravidar e pode adquirir, sim, uma doença sexualmente transmissível, tá? Aqui eu trouxe algumas doenças sexualmente transmissíveis que é a que a gente mais vivencia, que mais aparece, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Eu acredito que vocês já até conhecem, mas no sentido de reforçar, tá? Então, seguindo aqui os slides, a candidíase, embora ela não seja necessariamente uma doença sexualmente transmissível, ela pode ser também, né? Mas, em geral, a gente tem a Candida albicans, na nossa flora, no nosso trato gastrointestinal,
E quando a gente evacua, é um fungo, esse fungo sai nas fezes e ele pode contaminar o canal vaginal. E ele provoca, para as mulheres especificamente, um desconforto muito grande, com muita coceira, irritação vaginal, um corrimento com aspecto de queijo de ricota, nata de leite, tá? E quando se pratica o sexo oral, pode também haver a contaminação oral, que o pessoal chama popularmente de sapinho, tá? Mas a candidíase, ela pode aparecer também através de um distúrbio imunológico que a pessoa pode ter, cai a resistência, aumenta a quantidade desse fungo na flora vaginal e a candidíase aparece. Então, muitas mulheres procuram o serviço de saúde perguntando: será que é o meu marido que está me passando a candidíase? Não necessariamente, tá? Então, é importante a gente saber, porque às vezes a mulher já quer matar o namorado, quer matar o marido, achando que ele está passando a doença para ela, tá? Essa daqui é a gonorreia, e eu quero chamar a atenção dos meninos para a questão da gonorreia. Acho que não apareceu para vocês ainda, mas vai aparecer aí. É uma doença também de transmissão sexual, provocada por uma bactéria. E meninos, prestem muita atenção na gonorreia, porque se começar a sair uma secreção pelo pênis de vocês, em geral uma secreção amarelada, de odor fétido, isso não é normal, tá? Já teve jovens que a mãe chegou na unidade de saúde carregando a cueca do menino e chegou e falou: o que vocês acham que é isso daqui, né? Que às vezes quem percebe é quem cuida até da roupa íntima do jovem, né? E essa gonorreia não tratada, ela tem tratamento, ela pode provocar esterilidade no menino, né? Ficar aí estéril, não poder gerar filhos. Então, isso é muito importante, prestar atenção. Não é normal, se não está ejaculando, sair uma secreção do pênis de maneira voluntária, não é normal. Então, tem que ver o que está acontecendo. E, às vezes, o menino tem aquela questão ainda na nossa sociedade do machismo, né? Eu não preciso ver, não preciso procurar médico, eu não vou ver o que está acontecendo comigo. Precisa. Se tem alguma coisa que não está funcionando dentro da normalidade, precisa ver o que está acontecendo, tá? A outra doença que eu trouxe aqui para vocês foi o cancro duro, vai aparecer para vocês, é a questão da sífilis. A sífilis é uma doença que de 2018 para cá teve uma curva ascendente, cresceu muito o número de casos de sífilis. É uma doença que nos preocupa bastante, ela é provocada por uma bactéria que se chama Treponema palladium. Tem tratamento com a famosa benzetacil, né? E ela pode provocar lesões, vocês vão ver aí. São lesões que provocam úlceras, né? Que a gente chama, tanto no pênis como na vulva, né? São lesões que podem acometer tanto homens como mulheres. E essa sífilis, não sei por que não está aí na imagem, peraí, vou voltar aqui para ver se vai. Essa sífilis, ela tem estadiamentos. Ela começa aparecendo a lesão na região genital, ela pode dar uma sumida e depois ela aparece em outras fases, fase secundária e fase terciária. Na fase secundária, o que ela faz? Ela provoca manchas, né, pontiagudas na palma das mãos, também nos pés, e na fase terciária, ela pode atingir o sistema nervoso central e o coração. E aí a pessoa pode, inclusive, ir a óbito por conta da sífilis, tá? Eu não sei por que não está passando aqui. Espera só um minutinho, gente. Nós vamos tentar resolver aqui, porque eu não sei por que não está passando aí os slides para vocês. Pelo menos aqui para mim não está aparecendo. Que está indo para frente. Está passando aí não. Passaria aqui, né, ó.
Ô, gente, vocês têm paciência comigo, viu? Peraí. Eu tô no celular, tô no computador, tô pelejando aqui pro negócio ir. Eu sei que a de sífilis não apareceu ainda, mas vou jogar. Peraí, tá? Calma. Quer que eu caí dali? Fecha tudo aí. Peraí, gente, que eu vou sair tudo aqui para ver se volta a imagem de novo, tá? Coloca para apresentar de novo, Carol. Tô colocando, estamos fazendo isso. Gente. Não vou, não é aqui. Deu voltou ou não? Põe do primeiro, a gente vai passando a ver se vai. Pois é. Carol, agora clica no slide. Já cliquei, se não quer voltar.
Pessoal, ante o tema de... O que vocês estão achando? Isso a gente. Ó, vai achando que é meu celular. A gente não consegue jogar aqui agora? Os slides. Muito bom, não fiquem com vergonha de tirar as dúvidas, viu? Vamos participar. Quem tiver com dúvida pode ir falando, pode ir digitando aí, tá? Tenta por aqui de novo, se você consegue abrir. Gente, a Maria Clara aqui Senhor da glória. Mas ela vai tentar colocar aqui para mim, enquanto ela resolve, a Daniela falou aí, me fala de vocês, o que formiga aí na cabeça? Voltou? Aí Maria Clara falou que voltou. Voltou, gente? Fala para mim. Alguém conversa comigo? Voltou, Carol. Voltou, Carol. Voltou. Ai, gente, vocês ficam muito mudo, fica achando que eu tô falando Ô, nada, Carol, coisa é que nenhuma. demora aqui às vezes para abrir. Ah, tá bom, gente. Vocês têm paciência comigo, já vi que a primeira e a última vez que eu vou fazer esse negócio. Ah, mas não é mesmo, velho. Oi, Carol. Daniela Betelli, ó que chique. Ai, gente, povo lindo, vamos lá. Oi, Dani! Ô, Dani, Tudo eu bem? tô sonhando aqui. Ô, Dani, amor da minha vida. Viu, minha filha? Oi, gente, tudo bem, gente? Bacana. Vou ficar quietinha aqui, vou ouvir vocês, tá? Tá bom, vamos conversar. Olha, eu tinha parado então aqui na sífilis, né, gente? Eu expliquei, mas eu não consegui mostrar a imagem para vocês do negócio que deu problema. Vamos lá, então, vamos voltar na sífilis, então, para conseguir entender, né? Essas lesões que vocês estão vendo, nessa primeira imagem aí, vocês têm uma vulva na imagem do lado esquerdo da tela, a vulva do lado direito, a glândula um pênis. Então, essas lesões que estão apresentadas aí são essas lesões de sífilis. A sífilis, então, reforçando, é uma doença de transmissão sexual e a grande preocupação nossa, em termos de saúde pública, é realmente que o jovem tenha essa relação sexual sem a proteção, sem o uso de preservativo, seja ele masculino ou feminino, tá? O que não dá, outra coisa importante, é para usar os dois preservativos de uma vez só, viu, moçada? Ou o menino usa, o rapaz usa, ou a menina usa. Ou ela usa o feminino ou o menino usa o masculino. Porque às vezes também acontece de ter uma grande preocupação em querer ver tanto que o menino coloca o masculino, a menina coloca o feminino, o atrito entre os dois látex pode romper os preservativos e romper a proteção, tá? Lembrando que todas as unidades de saúde do nosso município ofertam o preservativo masculino gratuitamente. Bom, então, é só pegar lá e vamos fazer uso para evitar doenças como essa. E a sífilis, então, ela tem estadiamentos que na sua fase terciária pode atingir o sistema nervoso central e o cérebro e levar a pessoa aí à morte por conta de não tratar. Então, apareceu uma lesão na vulva, apareceu uma lesão no pênis, não é normal, tá? Não é normal. Querer esconder ou fugir da situação, porque não é normal. Tem que procurar ajuda, certo? Vou passar aqui, vamos ver se o negócio vai passar. Passou, gente, arrasamos, ó. Ó, o condiloma acuminado. Esse daqui, gente, é o famoso HPV.
Quem já ouviu falar aí no HPV alguma vez, né? O vírus do papiloma humano. Existem várias cepas do vírus HPV, milhares de cepas, né? Tanto é que as cepas que causam maior, porque o HPV ele é um vírus que ele pode, inclusive, provocar câncer no colo do útero com mulher, né? É uma que, embora o rapaz, o menino, ele transmita o vírus do HPV, os sintomas nele, em termos de câncer, são muito brandos, praticamente não aparecem. Ao passo que nas meninas, existem as cepas desse vírus HPV que pode provocar câncer no colo do útero conforme vai evoluindo e não vai tratando, tá? Carol. Existe a vacina. Oi, Dani. Estou ouvindo. Dani? Eu quero fazer uma pergunta, posso? Claro. Posso fazer pergunta? Ó, o HPV, ele só pega na genitália? Ou ele tem outras partes do corpo que ele pode pegar também? O HPV, ele é comum de aparecer na genitália. O vírus do papiloma humano de transmissão sexual. Isso. Mas vamos supor, uma verruga, ela é um HPV? Não, nem toda verruga é um HPV. Ah, você quer saber se pode aparecer, por exemplo, debaixo do braço, na mão, no pé? Isso. Não, HPV não. O HPV, ele é um vírus de localização genital. E a verruga do HPV, ela não é uma verruga comum, como aquelas que dá muito em joelho, em cotovelo de jovens, né? Que aparecem muito nos jovens, essas verrugas. No caso do condyloma, ela é uma verruga diferente. Ela não é uma verruga mole, ela é mais firme, de aspecto mais vistoso e na região genital. O que acontece? Existem crianças que podem se contaminar com o HPV no momento do parto da mãe. Mas essas verrugas do HPV, elas não acontecem em outras partes. Não. Tá certo, Carol, obrigada. Ô, gente, tem mais gente fazer pergunta aqui no chat. Aí, como eu recebi a orientação da senhora para eu responder as perguntas do chat no final, eu vou voltar tudo, não vou deixar sem responder não, viu? A minha universitária aqui está falando que tem pergunta aqui de herpes, né? Eu vou falar do herpes daqui a pouquinho, tá bom? A vacina, não existem só 3 tipos de vírus HPV não, viu, Márcio? Tem muito mais. A questão é a questão da vacinação, né? Os vírus que tem na vacinação, que foram feitos aí com os vírus que têm a maior virulência, mais acometem câncer no colo, e que foram em número aí de 4 vírus. Mas a questão das cepas do vírus são muitas mesmo, tá? E existem aqueles que podem provocar o câncer no colo do útero, e existem aqueles que provocam essas verrugas, que a Dani estava conversando aqui com a gente agora a respeito dessa questão. Então, aí na imagem para vocês no canto direito da tela, em cima é uma vulva. Então, vocês percebem aqui, vou tentar colocar certinho para vocês verem. Tudo isso são essas lesões verrucosas, tá? Fica parecendo uma couve-flor, né? E aqui, próximo ao prepúcio e a glande do pênis, essas lesões também verrucosas, tá? Existem muitos jovens, já recebi jovem aqui há pouco tempo, que ela falou, olha, Carol, eu arrumei um namorado e o meu namorado tinha um negócio no pênis dele, mas eu fiquei com vergonha de perguntar. Nós não usamos camisinha, tá? Eu posso estar contaminada? Pode. Se é uma lesão verrucosa, nós temos que aguardar para ver se vai aparecer na mulher, né? E é um exame de Papa Nicolau que permite a verificação que essa mulher tem um HPV ali no colo do útero, tá? Por isso que eu reforço com vocês a importância do uso preservativo, porque nos permite evitar doenças como o HPV,
bom? Eu vou responder, viu? Ah, o Márcio. Nada, Márcio, que é isso? Olha lá o herpes. Quem me perguntou do herpes? É o Márcio? Mesmo, é? Márcio tá arrasando. Márcio, beijo pra você, viu? Ó, o herpes, gente. O herpes é uma doença engraçada, porque existe o herpes genital, diferente do HPV que a Dani perguntou, né? O HPV se vai aparecer essas lesões verrucosas em outra parte do corpo. Não vai. Só que o herpes, ele vai. É aquela questão, né? O herpes oral, por exemplo, tem na imagem aí para vocês uma boca, o herpes, ele é uma doença que ele é provocada por um vírus. O vírus do herpes, eu costumo dizer que ele é irmão primo do HIV. Porque o herpes, ele some e ele volta. Não é uma doença que você vai tomar um medicamento e vai se curar dela. É uma doença que a gente chama que tem reincidivas. Aparece uma bolinha, se for na boca, como vocês estão vendo aqui, ó. Aparece uma bolha, essa bolha estoura, aí forma essa lesão na boca e depois desaparece. E geralmente tende a aparecer quando a pessoa não está com a resistência muito legal. Aí aparece novamente. Então, o que acontece? A pessoa pegou uma gripe, por exemplo, o herpes aparece as feridas na boca. E como que eu pego esse herpes? No compartilhamento de talheres, de copos, de garrafinhas, de latinhas, né? Tudo isso, se a pessoa tiver com a lesão na fase aguda, vai transmitir. Tá com as lesões na boca, você pode pegar o herpes daquela pessoa. E existe também, eu falo para os meninos muito isso, para as meninas também, é o tal do beija-beija, tá calor, né? Existe uma música assim, não existe? Muito no carnaval, beija-beija, tá calor. Não sei que eu estou sendo enfermeira, eu estou escutando em casa, tá? Mas brincadeiras à parte, gente, o herpes, ele precisa, a gente precisa ter essa consciência que tem que ter cuidado aí para sair beijando todo mundo, né? E cuidado onde você vai estar levando a sua boca, o que você vai estar compartilhando com outras pessoas, porque você pode adquirir doenças aí, tá? E o herpes, existe um tratamento para essas lesões, né? Essas lesões que vão aparecendo para minimizar a dor, porque é muito chato realmente, incomoda bastante, né? Mas o vírus fica na corrente circulatória. Se a sua contaminação foi uma contaminação por ordem vaginal, genital, né? No caso da mulher vaginal, peniana no caso do homem, a mesma coisa. Vai poder voltar em vários momentos, desde que haja uma queda na resistência imunológica. Então, o herpes, ele é chatinho nesse sentido e ele é prevenível, como toda e qualquer doença sexualmente transmissível. Tá? A AIDS, a AIDS, eu trouxe essa fita na face, né, justamente para lembrar que não tem idade, não tem nome, não tem aparência. O vírus da AIDS, ele está aí. E eu me preocupo muito com o vírus da AIDS entre os jovens. A AIDS cresceu muito, muito mesmo, nos últimos anos entre os jovens. Por achar que não precisa de usar camisinha, por achar que está tudo certo, que não tem preocupação, que comigo não, porque eu sou resistente, porque eu sou meio super-herói, né? Existe também a questão do jovem se desafiar, achar que comigo nunca vai acontecer isso, então eu vou pagar para ver, né? E a AIDS, o vírus da imunodeficiência humana, no Brasil a gente chama de SIDA, né? Com a letra S, é uma realidade hoje que nos preocupa bastante, bastante mesmo, né? A AIDS é uma realidade mundial. Nós temos no nosso município pessoas com AIDS. Eu trabalhei no hospital de Guaxupé há alguns anos. Eu conheci uma jovem de 15 anos que ela se relacionou com seu primeiro namorado. Ele tinha
25 anos, 10 anos mais velho do que ela, e ela tinha, a única preocupação dela era o quê? Era engravidar. E ele falou para ela que ela não precisava se preocupar, porque ele havia feito vasectomia, que é aquele procedimento cirúrgico que não deixa o homem engravidar uma mulher, porque impede o canalzinho que sai os espermatozoides. E ela confiou. E ela começou a adoecer pouco tempo depois, muita diarreia, vômito, perda de peso contínua, e foi investigar, ela estava com o vírus da AIDS, de um primeiro namorado, da primeira relação sexual. Então, essa é uma realidade nossa, né? Então, a gente precisa ficar atento para isso e não pela questão, não, comigo não acontece. E aí foi publicado numa revista, foi a revista Isto É, alguns depoimentos de jovens falando a respeito de DST, né? Que hoje a gente chama de infecção sexualmente transmissível, IST, mas já tem algum tempinho da publicação. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns trechos de falas de pessoas em torno desse assunto. Olha para vocês verem, essa é uma mulher de 16 anos solteira. O meu maior medo é engravidar. Tomo a pílula anticoncepcional e já tomei até pílula do dia seguinte. Acho que pegar uma doença sexualmente transmissível é mais difícil, não corro o risco. E aí fica a pergunta para vocês. Será que é tão difícil assim pegar uma doença sexualmente transmissível? Eu falo para vocês, dentro da nossa realidade na saúde pública, que não é uma coisa difícil. Tem sido muito mais comum do que vocês imaginam, justamente porque os jovens não têm se protegido. Sei que tenho que usar camisinha. Olha, um homem de 24 anos solteiro. Sei que tenho que usar camisinha. Não pergunto na balada se a pessoa tem doença, mas na hora não penso nisso. Às vezes esqueço e acabo transando sem. Então, esse é o pensamento, pessoal, tá? É a realidade e a gente não pode esconder ele, tem que orientar vocês e instrumentalizar vocês para que vocês sejam conscientes da necessidade do uso de preservativo, tá? Esse aqui é um homem de 20 anos namorando. Como estou em um relacionamento, acho que não há necessidade de preservativo. A gente confia um no outro e até ajudo ela a não se esquecer de tomar pílula. Aquele negócio de jogar a responsabilização na mulher, na parceira, né? E o homem achar, já vi homem falando assim, que relação sexual com camisinha é chupar papel, bala com papel, papel com bala, bala com papel, né? Bala com papel. Minha gente, nós estamos tão avançados em conhecimento, em tecnologia, estamos aqui hoje conversando, né? Através desses instrumentos aqui, e a gente ainda acha que proteger, realizar uma prevenção de uma doença é o chupar papel com bala. Isso não pode acontecer mais, né? E não é porque você tem um parceiro fixo que você está namorando, às vezes ele é fixo para você. Mas será que você é fixa para ele? A gente não sabe. Na dúvida, vamos proteger. As DSTs aumentaram, olha para vocês verem esse gráfico, proporcionalmente entre os jovens de 2006 a 2015. Em azul, vocês têm aí o número de homens que contraíram a doença, o quanto aumentou, tá? O número de casos em cada 100 mil habitantes e o número de mulheres contaminadas também, o quanto aumentou o número de casos a cada 100 mil habitantes. E o número de sífilis, que eu falei para vocês lá na hora que eu estava no slide da sífilis, o quanto cresceu nos últimos anos e continua crescendo ainda, tá? Ainda é uma realidade nossa. Aqui no na Unidade de Saúde da Mulher, no Centro de Atenção à Mulher, como a gente atende gestantes, é muito comum nós recebermos gestantes jovens com sífilis. E a sífilis na gestação, ela pode fazer uma transmissão transplacentária e contaminar o bebê. E o bebê nascer com problemas visuais, auditivos, né? Malformações que são geradas em razão da infecção, tá?
Dani, um beijo, obrigada por você ter participado aqui com a gente. E vamos falar um pouquinho agora do comportamento sexual dos jovens. 6 a cada 10 jovens entre 14 e 24 anos fez sexo sem preservativo no último ano. Ou seja, mais da metade dos jovens tendo relação sexual sem preservativo. 43,4% não se protegeu durante o sexo casual. O que é um sexo casual? Foi na balada, conheceu alguém e foi para a relação sexual e não se protegeu. Tá? 19,5% faz sexo com mais de 5 pessoas no último ano. Ou seja, aquela história do parceiro fixo, é parceiro fixo por quanto tempo? 1 mês, 2 meses? A gente não sabe, né? Numa relação, quanto tempo ela vai durar. Daí a importância de se proteger. Já vi casais de jovens que brigaram, namorados, né? Brigam, se desentendem, e aí cada um arruma outra parceira e depois resolvem voltar. E nessas relações que tiveram nesse período do rompimento, tem relação desprotegida e contrai aí alguma DST. 74,8% nunca fez o teste HIV na vida, tá? Então, outra coisa importante. Peraí, gente, deixa eu botar um cabo aqui nesse negócio, não vai cair o meu celular. Peraí, agora vai. É que eu tô cheio dos equipamentos que eu consegui trabalhar. Ó, o teste do HIV, isso que eu quero falar. Pessoal, existe hoje, nas unidades de saúde do nosso município, à disposição de vocês, um teste que se chama teste rápido. Esse teste rápido, vocês procuram uma unidade de saúde, vão passar por uma entrevista, não precisa passar pelo médico, tá? Tem que levar um documento de identidade, porque o documento de identidade tem a fotinho de vocês lá. E aí, vocês vão fazer esse teste rápido, é feito teste rápido. Mudei a câmera, eu vou te falar uma coisa, pior que a câmera, vou te falar uma coisa, o teste rápido existe para sífilis, HIV, hepatite C e hepatite B. E tem disponível nas unidades de saúde, leva o documento de identidade com foto, teve relação sexual desprotegida, está com medo, acha que pode ter se contaminado. Hoje a gente faz o teste para essas 4 doenças, vocês podem fazer, não tem custo nenhum para vocês. O resultado é sigiloso, tá? É na mão de vocês, ninguém fica sabendo. Se acontecer de der positivo, algum resultado positivo, a gente já conduz vocês para assistência médica e para os cuidados necessários, tá bom? E continuando aí do slide, 21,6% acha que existe cura para AIDS. Gente, é só o corona que ainda não tem cura não, viu, amados? AIDS, desde que surgiu, não tem cura, não tem vacina, pegou tapete, tá? Não tem. Hoje o coquetel que existe disponível no nosso município, né? O coquetel que existe é para que evite-se a multiplicação rápida do vírus. Mas não quer dizer que vai matar o vírus e vai deixar a pessoa curada, não. Tem isso não, tá bom? Gente, essa vastidão aí das doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente teria muitas outras para falar. Eu trouxe aquelas assim que são as mais comuns, que aparecem mais aqui dentro do serviço de saúde pública. E é isso mesmo, viu, senhora? Quem vê a cara não vê a AIDS, tá? E aquelas que a gente tem maior prevalência, que eu trouxe para vocês, para não ficar uma coisa muito alongada, uma coisa muito extensa, tá? Para poder ajudar vocês aí nesse sentido, tá bom? E para mim foi uma honra, um prazer enorme. Eu
vou tentar voltar aqui um pouquinho com vocês aqui na questão das perguntas, para poder ver, quem quiser perguntar no ao vivo e a cores aí, a gente peleia de volta. A Dani perguntou aqui, com que idade eu tenho que fazer Papa Nicolau? Menina, super bacana essa pergunta. Dentro do sistema do Ministério da Saúde, o Papa Nicolau é preconizado na faixa etária de 25 até 64 anos de idade. O que nós aqui da ponta, né, da ponta de serviço que eu digo, a gente nem concorda. E nós estabelecemos um protocolo da seguinte maneira no nosso município. Se você iniciou atividade sexual e já tem 1 ano de início da sua atividade sexual, você precisa iniciar a coleta de Papa Nicolau, tá bom? Mas, Carol, eu tenho 13 anos. Eu já vou começar a coletar o Papa Nicolau? Sim, tá? Se já tem 1 ano que você está com vida sexual ativa, sim, você vai começar a coletar o Papa Nicolau, tá certo? O herpes zoster tem relação com o herpes genital? Não. O herpes zoster não tem relação com o herpes genital, tá? E é muito comum aparecer o herpes zoster depois dos 50 anos, né? E aparecem as lesões aí pelo corpo, mas ele não tem essa relação com o herpes genital, tá? Só um minutinho. Para o herpes, é necessário um tratamento contínuo ou somente quando surgem as lesões? Olha, existem infectologistas que indicam a pessoa a ter cuidado com relação ao sistema imunológico. E quando a gente fala de sistema imunológico, suplementos que mantém você dentro de uma resistência bacana aí, tá? Então, o tratamento, a indicação seria essa. Existem pesquisas também com o uso de antirretrovirais quando a pessoa tem muita recidiva de herpes, muita volta direta, né, com lesões, da pessoa fazer o uso do antirretroviral semelhante ao HIV para tentar diminuir essas recidivas. Mas, em geral, as pessoas utilizam mais fazer o tratamento quando aparecem as lesões. Geralmente, o aciclovir, né? Tem medicamento oral também para estar tomando para melhorar. Mas aí tem que passar sempre por uma avaliação médica para ver direitinho, tá certo? Dani, deixa eu ver. Peraí, ó, eu fiquei falando. As doenças já diagnosticadas, muito bom. Vamos lá. O Papa Nicolau, o principal objetivo dele é a gente identificar alterações nas células do colo para verificar se não está com câncer no colo do útero. Jorge Papa Nicolau, que foi o cientista que desenvolveu o exame, na época que foi criado o exame, ele verificou que muitas mulheres elas morriam por conta de uma metástase do câncer que iniciava ali no colo do útero. Então, ele desenvolveu esse exame em que faz uma citologia, que a gente chama. Colhe-se as células com uma espátula e uma escovinha no colo do útero, bem simples, indolor. Colhe esse material, manda para o laboratório, o laboratório analisa para ver se essa mulher está com câncer no colo do útero. A finalidade, o objetivo do exame é esse. Com o avançar, né, da realização do exame, foi possível os cientistas identificarem outras doenças. Então, hoje é feito também uma microbiologia no exame, que vê se a pessoa está com algum vírus, alguma bactéria, fungo ou protozoário nesse exame. Na coleta dessa amostra do exame também é possível identificar isso, embora não seja esse o foco principal para a realização do exame. Tá bom? A Maria Clara, que é minha universitária, está pedindo para eu falar do arcos, tá? As principais alterações que hoje a gente recebe no município no Papa Nicolau são as alterações
que podem sugerir malignidade ou não, né? Então, geralmente vem muito HPV, tem vindo muita citologia com resultado de HPV aí, por conta das complicações, principalmente entre as mulheres mais jovens, e as atipias de significado indeterminado, que são, vamos colocar para ficar mais fácil de entender, como se fosse inflamação, né? Que precisa também de acompanhamento e tratamento, tá bom? Essas são as principais. Então, o que eu deixo de dica aí para vocês, né, que são jovens, vocês têm uma vida toda pela frente, vocês são o nosso futuro aí, né? E a gente espera muito de vocês, muito mesmo, e a gente quer que, para vocês, a gente quer que vocês tenham saúde, né? A nossa finalidade, eu acredito que a finalidade tanto do CRAS como da senhora que está aí encabeçando esse trabalho, é que a gente possa gerar para vocês, através dessas orientações, essa questão de vocês terem saúde, que é o mais importante, tá? Eu sei que às vezes a gente fica parecendo para vocês, porque o não para o jovem, às vezes fica parecendo uma questão um pouco careta aí na situação, né? Mas a gente quer que vocês se cuidem, né? Esse é o nosso principal objetivo. A AIDS entre o adolescente, ela é uma questão crescente, é uma questão crescente mesmo, entre mulheres com mais de 50 anos também, são um público que está mais crescendo o número de doenças sexualmente transmissíveis e principalmente a AIDS, e de adolescentes também, né? A gente lamenta muito, e acreditamos que exista muita subnotificação, né, em torno dessa questão da AIDS, porque através de uma pessoa é possível que existam muitas mais aí com problema, tá? Espera um pouquinho, gente. Então, me perguntei aqui como é que o celular descarregou. Então, o Nicolas Alves está perguntando aqui, o que são glândulas de Tyson?